Esse aqui não é um lance do... É uma coisa louca que aconteceu. Se tu puder, e aí eu gostaria que tu me explicasse o máximo que tu puder dentro das regras enfim, da entidade aí. Inter e Juventude, o Valência erra o pênalti, um torcedor invade, o Alan... Esse aqui eu também tuitei, tá? Só não te li. Então tá, aí o Alan Ruschel defende o seu colega porque não sabia, eu tô te dando a minha interpretação, né, vendo o lance. Então o que acontece? Ener Valencia erra o pênalti, um torcedor do seu time vem agredi-lo, o Alan Ruschel interpreta que poderia vir ao encontro dele para apanhar, dá um soco e é expulso. Aonde é que o VAR acertou nesse caso, por gentileza? Aí eu abro lá o livro de regras, que a gente tem decorado, que a gente estuda todo dia, o livro de regras me traz assim, um jogador que cometer uma conduta violenta, um soco, agressão, a um jogador adversário, a um jogador da sua própria equipe, a um gandula, ou a um agente externo, a um torcedor, deverá ser expulso por conduta violenta, por agressão. É justo? A gente pode discutir. Mas o VAR chamou embasado no que traz a lei do jogo, a regra do jogo está lá escrito. Se o jogador agredir um torcedor, mesmo tenha sido por uma situação dessa que a gente tem todo o entendimento, deverá ser expulso. E eu posso fazer uma pergunta ao Daniel Bins, Nobre Bins? Nobre. Muito nobre. Se eu acho justo? Não, nem ia fazer isso, eu não queria te colocar nessa posição. Mas eu ia te perguntar o seguinte, não existe a regra no livrinho chamada bom senso? Existe. E que não poderia ser aplicada nesse momento? É uma discussão que se abriu, justamente por todo esse apelo que teve, né? Essa sensibilização se discutiu cara, eu acho que a gente está sempre evoluindo no futebol. Quando eu falo a gente, não é a gente tu fazendo aqui, parte fazendo da parte, comissão é o mundo ali. do futebol. Porque a gente se pergunta muito o que o futebol espera. E nesse lance ficou claro que o mundo do futebol achou que foi uma injustiça chamar. Então a gente com certeza a gente para e começa a pensar e repensar se realmente foi a melhor, mesmo tá lá escrito na regra, né? Se não seria achar uma outra forma, informar, eu quero que tu venha aqui, né? Olha aqui, mas o cara foi defender, sabe? Pra gente fazer uma análise diferente da que foi feita, para se fazer uma justiça dentro do que o futebol espera. A gente trabalha nesse sentido, em encontrar o que o futebol espera, a gente se aproximar das nossas decisões dentro desse espírito. O que o futebol espera, o que a gente tem que proporcionar para o futebol. E aí é um lance que gerou um debate muito, muito forte interno, não só aqui a nível Brasil, esse lance vai para fora e vai se discutir, entendeu? Para daqui a pouco, daqui a 1 ano, 2 anos, não sei se daqui a pouco não vão alterar. Sim, numa comissão de arbitragem, os caras... Porque a gente sabe... Lei Alan Ruschel. A gente pode fazer uma coisa... a gente pode chegar no momento assim, eu vou começar a mandar o meu torcedor entrar, invadir o campo... E se for agredido, ele tá tirar expulso. o craque dos caras, provocar. Entendeu? Pode chegar se pensar numa coisa dessa. Então, com certeza vai ser. Se era justo? Cara, não, mas se cumpriu o que a regra determina. Sim, não, que cumpriu a regra. Não, e a ignorância da internet na hora fez com que virasse eu fizesse um tweet, tipo assim, abismado. Sim, depois veio a regra, o cara... Mas daí vem a minha réplica. Cara, e o bom senso, velho? O cara foi defender um colega de profissão, cara. Vai se discutir, vai se chegar, sabe, em situações que será que é justo? Foi feita a justiça? Ou não? Acredito que não. Vocês estão falando, né, toda essa repercussão, mas vai se levar adiante e fazer um trabalho em cima disso aí para que se altere, então, né, faça uma alteração na regra para que se chegue nesse senso comum no que o futebol espera e na justiça pro jogo de futebol. Quando tu tá em casa vendo futebol sem trabalhar, tu acha que o VAR é bom? Quando tu tá olhando o jogo, tu diz, porra, esse VAR é ruim. Não, a gente faz uma análise tipo de dificuldade que pode ter tido no lance, a gente consegue entender a complexidade que é diferente do olho do torcedor, do olho do jogador, de gente. Quando a gente, como é um cara técnico e trabalha com isso, os caras veem amigos meus, mas como é que o VAR, né, demorou? E aí a gente começa com o cara. Primeiro a gente fala, tem que ver como é que foi feita a revisão. Vamos ver o que aconteceu na revisão. Pode ter tido um problema técnico, a gente não sabe. Uma vez teve um inconclusivo. Mas eu vou ter que te perguntar. Pode ter tido um erro técnico, pode ter realmente uma imagem que não me dê a certeza. Como é que eu vou chamar o árbitro lá e não dou a certeza e ele vai me perguntar, mas então me dá outra câmera. Não, só tenho essa. E aquela câmera não me define. Pode estar uma imagem sobreposta, não tem nitidez de um corpo amassando para me mostrar o toque. Então,
Então, quando eu vou para análise, tu me perguntou, esse VAR aí tá mal, não sei o quê. Não, eu faço essa análise mais técnica. Eu analiso a dificuldade que pode ter tido no lance. A gente espera sair a análise dos áudios para a gente entender como é que foi a dinâmica. E aí sim, vai ter, sei lá, poderia ter feito dessa forma. O Bins lá faz desse jeito. A gente faz muito essa troca. Né? Não, aquilo lá funcionou pro Bins. Funcionou para aquele cara lá. Eu vou trazer para mim e vou adotar nos meus procedimentos. Pode ser que sirva. Pode ser que, né, dentro desse aperfeiçoamento que vai me resolver. Só que, cara, acontece os lances, como a gente falou, nenhum lance é igual ao outro. Então, às vezes, a gente é surpreendido com uma dinâmica nova, que às vezes tu coloca um procedimento na análise e não é o melhor procedimento. E aí tu tem que refazer, aí demora, aí tem que refazer uma análise, tem que buscar um outro ângulo. O Daniel, assim, o Kahneman, o Kahneman foi prejudicado pelo VAR. Porque, ele não consegue mais jogar bola, né? Por que não se analisa também a característica do jogador numa análise de um lance? Agora eu fui muito bem de novo, cara. Tem uma discussão que os brasileiros trazem, né? Que depois que veio o VAR, os brasileiros estão ganhando todas as Libertadores e Sul-Americanas. Que antes, tipo, o pau torava, acontecia de tudo e não se fazia nada. Né? Então, os brasileiros trazem muito isso. Agora, tu me traz essa situação do Kahneman exclusivo. Cara, isso tudo... Quando a gente não tinha a ferramenta do VAR, que a gente fazia toda a preparação para o jogo, a gente fazia uma análise de cada jogador. Né? Pô, o Kahneman a gente sabe que é um jogador muito incisivo. Eu me lembro que os caras me perguntaram aquela vez com o D'Alessandro. Aquele lance do D'Alessandro. Cara, o D'Alessandro era um jogador incisivo também, gesticulava, mas às vezes ele estava lá falando pra gente, não, mas ok, tudo certo, decisão, e parecia que ele estava reclamando. Aí vinha o Michael com os braços para trás e estava descascando o árbitro. Então, são aspectos que a gente leva a característica de jogador. Aí quando vai pensar, o Kahneman foi beneficiado ou não? Ele é um jogador incisivo porque ele assume riscos. Ele não assume riscos? Assume. Então, cara... Mas eu queria que vocês entendessem um pouco mais ele. Leva isso pra galera lá, pros guri. Leva isso pros guri, cara. Leva esse tema de casa lá. Aí quando é uma situação clara, e é um jogador que às vezes tem vários jogadores que podem trazer uma característica dele, traz um dificultador maior numa análise, ou situações que podem vir a ocorrer no jogo. Um jogador que é veloz, que cai muito fácil. A gente já sabe, tu preparar, tem uma equipe, tem um jogador que é muito bom de drible e condução. Cara, a gente já se prepara para ter o quê? Muitas situações de X1 hoje, de um contra um, né? De um contra um, com possibilidade de quê? Do enfrentamento, de uma disputa na área, uma possível falta ou não. E é um jogador mais leve que cai. Então isso a gente também já planifica para o quê? Para trabalhar uma forma preventiva de já se preparar quando as situações ocorrerem. Mas tem jogadores que assumem risco, tem jogadores que são, pela característica, são mais leves ou são mais fortes no embate. Então são circunstâncias que a gente tem que analisar. Mas o que? Trazendo, contextualizando, porque a gente recebe lá das instruções para caracterizar se é uma infração ou não, se teve impacto ou não, com o que atingiu ou não. Vamos ver se isso vai chegar no Kahneman e no Renato, vocês vão gostar das respostas. E se a torcida do Inter gostou das minhas perguntas. Foram muito boas as perguntas, não foram? Tem alguma pergunta que o público quer fazer? Você mandou aqui? 2 perguntas que o público, atenção, vamos ver. Enquanto isso, você deixa o like. Tem que ter muitos likes. E compartilhem este assado maravilhoso com o Daniel Nobre Bins. O nosso número 1 no VAR do Brasil. Um dia vai ter uma padronização de decisões, Daniel. Existe uma interpretação diferente sempre. Exemplo, pênalti aquele do Ramiro foi... versus pênalti igual pro Corinthians. O do Carrinho, né? Inter e Corinthians, o Ramiro era do Corinthians. Braço de apoio, era braço de apoio. Cara, mas eu gravei com o Ramiro, ele disse que na regra foi correto ali. Ao menos o Ramiro me falou, tá certo que era o Ramiro o beneficiado da regra. Tá, essa é uma boa pergunta. Se existe uma padronização se um dia poderá vir a ter... Eu já vou pegar e já vou responder. O que eu falei, existe um trabalho de treinamento antes de iniciar os campeonatos, de buscar as instruções que são passadas, análise de vídeo, para que a gente consiga ajustar o máximo possível, que é justamente o que a gente falou. A discussão maior é por que foi assim e por que aqui foi assado. Mas mudou um pouco a regra da mão, né? Porque, por exemplo, o Homem-Pássaro, chamado Wellington, 2019, Grêmio e Atlético Paranaense. O Jeromel coisa e a bola bate aqui. E aí é óbvio que vai dar mão. Não deu mão. E, depois 30 mil vezes deram mão aquele lance. Mais uma coxinha. Quando tá difícil, ave serra neles.
Mas enfim, segue. Não vai se acabar essa discussão, porque tem elementos da análise que são subjetivos. Tá. Então, um braço de apoio, a gente trabalha muito para chegar lá. Projeção do braço, porque não tem como o cara saltar. Não tem Não como. tem como dar um carrinho assim. Vamos pular pra cabecear assim, ó. Mas aí Tem que na pular análise, assim. sim, a gente considera trabalho do árbitro de vídeo minucioso e frame a frame, de entender se esse braço realmente ia posar no solo, que se caracteriza um braço de apoio, ou se ele já utilizou como um braço de arrasto, ampliando. Então, às vezes é muito fino essa análise e não vai ter, a gente não vai escapar das polêmicas de estar discutindo pós-rodada alguma situação que é muito, que a gente chama 50-50, 50-50, e aí uns foram para um lado, outros para o outro, e se aceita, tem-se elementos para botar como uma mão de infração e como uma mão não de não infração. Não estou falando nesse caso do Ramiro, sim. mas em situações que acontecem no jogo. E a gente vai discutir, e uns vão falar, não, mas estava um pouquinho mais ampliado, outro não vai entender como um gesto adicional, outro vai entender que era um movimento de precaução. Cara, isso eu vai acho acabar. também, meu, que assim, eu acho que a grande discussão do VAR está na interpretação.